Glória a Deus. Só os irmãos capazes de ser, amém, irmãos? Gostaria de agradecer, irmão Washington, por ter confiado, né? Tá nessa oportunidade de estar trazendo a palavra nessa noite. Gostaria de dizer para os irmãos que é muito mais fácil tocar um louvor ali com a igreja cheia ou vazia do que ter que trazer uma mensagem, né, irmãos? Eu costumo fazer o louvor com muita seriedade, mas assim, para trazer uma palavra é 10 vezes mais seriedade. A palavra-chave, né, a mensagem está no livro do profeta Jeremias, né, capítulo 18, versículo 2, põe de pé e desce a casa do oleiro e lá falarei contigo. Amém, irmãos? Os irmãos quiserem se assentar, podem ficar à vontade. A mensagem já foi pregada aqui umas 4 vezes hoje, né? Tem um pastor que já pregou a mensagem. Então fica bom para mim que fica pouco para falar, né? Fico mais tranquilo. Gostaria só de estar fazendo a oração, apresentando essa mensagem na palavra do Senhor, que não seja eu, mas que seja o teu Santo Espírito, Pai, falando por mim, pela boca do teu servo, Pai. Que o Senhor possa estar dando sabedoria, discernimento, entendimento a cada um de nós aqui presente, Pai, que possamos receber, Senhor, essa palavra como terra fértil, Senhor. Que essa semente venha dar seu fruto no tempo certo, Pai. Em nome de Jesus oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Irmãos, a palavra já é conhecida, né? O versículo já é bastante conhecido. O texto da casa do oleiro também já é bastante conhecido da gente, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho aqui a respeito do profeta Jeremias, né? A gente conhece o texto, conhece o livro do profeta, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de quem foi Jeremias, né? Como ele foi chamado, como ele foi escolhido, quando ele foi escolhido, como foi o ministério dele. É muito comum dentro da igreja a gente ver irmãos chorando pelos cantos, né? Porque eu não tenho oportunidade, ninguém me reconhece, ninguém reconhece o que eu faço. Ah, que a minha obra à frente do ministério está muito difícil. Oh, que fardo pesado que me deram, mexer com criança, com jovem, com louvor, com pregação, com missão. Nossa, gente, é tão pesado, é um fardo tão grande. Então, vamos falar um pouquinho de Jeremias. Aí você pega e vai fazer um comparativo da sua vida dentro da igreja com Jeremias. Vamos ver se seu fardo realmente é tão pesado, é tão difícil de carregar. Amém, irmãos? Vamos ver se eu consigo enxergar, né, irmãos? Vamos lá. Jeremias foi filho de Euquias e nasceu na cidade de Anatote, no território de Benjamim. Isso ocorreu aproximadamente em 650 a.C., no final do reinado do rei Manassés de Judá. Anatote era um vilarejo sacerdotal que ficava aproximadamente 6 quilômetros de distância de Jerusalém. Jeremias foi um profeta que profetizou em Judá no final do século 7 e início do século 6. Aquele foi o período de declínio do Reino do Sul, marcado pelos reinados de seus últimos monarcas. Trágico, né? Um reinado trágico. 70 anos de declínio total. O profeta Jeremias falou sobre o avanço inevitável da Babilônia, que culminou no exílio do povo judeu. Irmãos, a Babilônia foi instrumento de Deus para castigar o povo. Do capítulo 1 de Jeremias até 25, ele está profetizando e está alertando o povo. Muda os seus caminhos, se converte, se arrepende, busca a face do Senhor, deixa de adorar ídolo, deixa de fazer o que é errado perante os olhos do Senhor. Vocês conhecem a lei, vocês foram doutrinados, vocês conhecem a história do povo judeu, vocês conhecem a história do povo israelita. Nessa época, já fazia 70 anos que o reino do norte já estava escravizado na mão dos... Meu Deus do céu, eu vou lembrar aqui, eu falo. Sei que o reino do norte já havia escravizado, né? E eles não aprenderam com o exemplo dos irmãos deles. O povo ali de Judá, do Reino do Sul, eles tinham a falsa impressão de que eles estavam protegidos. Porque eles estavam em Jerusalém, o templo estava ali, tudo estava ali, perto deles, então eles tinham a promessa. Eles se achavam um pouquinho melhor e achavam que Deus não ia pesar a mão sobre a vida deles. E foi um ledo engano, irmãos, porque Deus ele é justo. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém, ele não varre sujeira de ninguém para debaixo do tapete. Amém? Então, eles viviam um engano. E o engano
pregado pelos sacerdotes da época. São situações assim, mas se a gente trouxer para o dia de hoje não é muito diferente, entendeu? O que a gente tem mais nesse meio religioso é charlatão. E gente trabalhando a serviço do diabo para levar o máximo para o inferno com eles, né? Esvaziar a igreja. Então, o meio sacerdotal daquela época era meio corrompido, era todo envolvido com a política local da situação ali, e o povo foi sendo levado na conversa daquele povo, falsas doutrinas, né? Era uma época que o pessoal era muito assim, da área rural, né? O pessoal era muito da agropecuária ali e tal, aquele negócio. Nem todo mundo era alfabetizado, então era fácil eu pegar aqui, eu tinha ali a facilidade de conversar, de me expressar, o cara pegar, distorcer um texto bíblico, distorcer uma profecia, né? Que ele se moveu muito pelas profecias dos profetas, distorcer um texto todinho, botar ali do jeito que adequava para eles, da forma que eles pudessem dominar, enganar o povo, e o povo ia sendo levado. E alimentar a carne, irmãos, é bom. Alimentar a carne é bom, e eles estavam alimentando a carne, não estavam alimentando o espírito daquele povo. Então, o que tinha de promiscuidade, o que tinha de engano, o que tinha de adoração a ídolos estranhos, sacrifício, apostasia, prostituição de todo nível, era o que era deixado correr solto no meio daquele povo, né? Então, o que ocorre? Deus mandou Jeremias, Deus levantou Jeremias, foi escolhido no ventre da mãe dele ainda, levantou Jeremias. Chegou para Jeremias, Jeremias, vai lá, leva a mensagem para esse povo e avisa para eles, se eles não se arrependerem, não buscar a minha face, não voltar para os meus caminhos, eu vou pesar a mão. Eles não são melhores do que ninguém. E eu já venho falando isso há muito tempo, e ele foi ali, rolou, né, do capítulo 1 ao 25, ele avisando o povo, e não fizeram diferente, né, porque isso aí parece que é um hábito daquele povo, do povo judeu, né, naquela época. Primeira coisa que eles fizeram, meu amigo, vamos matar o cara. Ninguém vai obedecer esse cara, não. Nossa vidinha carnal tá bacana. Vamos matar esse profeta e vamos seguir nossa vida. É o que está escrito no texto. Vamos seguir nossa vida. E foi assim com Jesus também, meus irmãos. Ele veio para os seus e os seus o rejeitou. E a fórmula que eles acharam, né, para continuar cobertando o mau caratismo deles, foi matar Jesus. Então, é um hábito desses caras, né? É convocar falsa testemunha para testemunhar contra a sua pessoa. Se não dá certo, eles pagam para as pessoas mentir a seu respeito, né? Como foi o caso lá dos guardas lá no túmulo lá de Jesus, quando ele ressuscitou. Se não dá certo, eles dão um jeito de sumir com as provas. Então, é uma conduta assim que é bem maligna, né? Então, a gente sabe, assim, pela conduta do ser humano, pelo comportamento ético, moral e espiritual, a quem que eles servem, na verdade, né? Para quem que a alma deles está vendida. Então, o que acontece? A situação de Judá na época, né? Era lamentável por conta do declínio religioso, da apostasia, da depravação, paganismo, ocultismo, culto e sacrifício a deuses estranhos, e se espalhava pela nação. A situação geopolítica e ambiente internacional também era bastante conturbado. Havia um clima de constante tensão envolvendo os assírios. Assim, o nome está aqui, irmão. Então, o Reino do Norte já estava escravizado há 70 anos pelos assírios, viu? Então, o negócio já vinha acontecendo e esse povo não tomava prumo, esse povo não se consertava. Eles achavam que as promessas, que o castigo não viria sobre eles. Eles achavam que eles estavam isentos. Então, havia lá um conflito direto lá entre os assírios, os egípcios e os babilônicos. Aí, de onde é que surgiu esses babilônicos? Por que eles tinham tanto poder? Por que eles vieram e tomaram, né, Judá? Tomou também os assírios e também tomou os egípcios. O que aconteceu? O rei da Assírio morreu, o rei do Egito morreu, tudo na mesma época. E aí um general babilônico, pai do Nabucodonosor, o cara gostava de uma confusão,
pegou, rapaz, isso é uma grande oportunidade de eu pegar e tomar a terra desse povo. O povo está lá meio fragilizado, sem saber o que faz da vida. Aí ele pegou, caiu para dentro da terra dos assírios, os egípcios, tomou de conta de tudo. Pegou tudo para ele. E aí Babilônia tornou-se uma potência. Mas isso não aconteceu porque o cara era muito bom. É porque Deus permitiu. A palavra dele falava que ele ia fazer isso. Ele falou que ele ia levantar a Babilônia para pesar a mão, para destruir. Ia passar como rolo compressor, ele não ia aliviar para ninguém. Então, Babilônia se tornou muito forte, muito poderosa. E Deus começou a usar o rei de Babilônia para fazer o cumprimento das profecias que quis rejeitar de Jeremias. O que acontece, irmãos? Se a gente for fazer assim for olhar com um olhar mais crítico, a gente vai ver que a nossa época e o nosso comportamento é diferente desse povo. A gente não é em nada melhor do que o povo daquela época. A gente nem em nada melhor que o povo daquela época. A gente está até em situação pior, porque aquele povo não tinha o Espírito Santo para guiar eles. Eles só tinham os profetas. E mesmo assim eles pegavam e matavam. A gente hoje tem o Espírito Santo. Se você pisar numa barata ali, te garanto, você sabe que você está matando um inseto, mas você vai ficar com a consciência pesada. Pô, matei a barata, cara. Pô, tadinha da barata, né? Você ainda vai ficar naquela, porque você tem a consciência. Você tem a consciência do que você está fazendo, se é certo ou se é errado. Hoje a gente tem o Espírito Santo que nos dirige. E quantos de nós, né, que age na mesma ética do povo daquela época, porque só muda os personagens, irmão. A forma de pensar e de agir do ser humano é a mesma a vida inteira. Só muda os personagens e a época. É a mesma coisa. Quantos de nós não tem matado o Espírito Santo, tem fechado a porta, tem jogado ele no quartinho do entulho lá e deixa ele lá no canto, lá, não ouve a voz do Espírito Santo falar com ele. É do meu jeito e vai ser do meu jeito. E aí, quando Deus pesa a mão, porque ele tem um compromisso, o cara chega aqui, vem aqui na frente, levanta a mão, confessa Jesus como meu Senhor e Salvador. Pô, beleza. Você pode até romper com o contrato, mas Jesus não rompe, não. Você é meu e acabou, meu irmão. Agora o que você vai fazer da sua vida não me interessa. E eu vou fazer minha correria para você ficar comigo. Livre-arbítrio, irmão. Você tem do dia que você nasce até o dia que você morre para você tomar uma decisão na sua vida correta. Se nesse intervalo, que é a longanimidade de Deus, você optar em ficar fazendo o que desagrada os olhos do Senhor, entristece o coração do Senhor, irmão, só lamento, no último dia não tem salvação. Ah, mas ele confessou Jesus um dia, tal, não sei se é que ele morreu salvo, se é que ele está na glória, não sei, meu irmão. Eu não tenho conhecimento nem autoridade para isso, mas pelo que a palavra fala aqui, a gente está numa condição de salvo. A gente está na condição de salvo. Salvo do quê? Do calabouço do pecado, do cativeiro do engano. Jesus chegou lá e abriu a porta. Estava todo mundo preso no engano do pecado. Jesus chegou lá e abriu a porta. Abriu a porta. Saia quem quiser. Vinde a mim, vós todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Não é isso? Não foi esse o convite universal? Muitos acharam aquela proposta boa. Oh, rapaz, essa proposta é boa, acho que eu vou. Meteram o pé. Igual quando o povo saiu do Egito. No meio do povo do Egito não saiu só israelense. Saiu também o popular. Tinha muito estrangeiro lá no meio, que eles viram aquela oportunidade boa de sair do jugo do faraó. Vou junto. Do mesmo jeito, quando a palavra não era só para judeu, a palavra era para a gente também. O ramo enxertado da oliveira. Então, muitos que estavam ali, viram aquela situação, rapaz, vou nessa, vou de carona. Só que quando chegou no deserto, como sempre, né? Estava lá o Datã e Abirão e sua quadrilha, né? Para tudo que acontecia, tinha o dedo dos caras para atrapalhar com tudo. Sempre eles fomentando ali a revolta do povo, e o pobre do Moisés ali tentando segurar a bronca, né? Até que teve que segurar mesmo, né? Pagou a conta por eles. Não pôde entrar na terra prometida e tanta raiva que passou com aquele povo. Então, esse é o costume do povo, meus irmãos. Esse é o costume do povo, né? Toda época vai ter um grupo para tentar desconcertar tudo que Deus faz, tudo que Deus constrói, e vai ter um grupo tentando refazer. Né? Essa passagem do oleiro aqui, ela é bem clara. Né? O oleiro está lá fazendo o vaso,
Se algum momento ali, se o vaso, se o barro não tiver maleável, fácil de manejar, ou tiver mole demais, o senhor está ali moldando o barro, está ali moldando o barro. Pô. Se der certo, vai pegar o formato, vai mandar para o forno ali, vai sair sem trinca, sem nada, beleza. Se em algum momento ali da moldagem der errado, ele amassa de novo e começa do zero, né? Então, o que é o começar do zero? É o arrependimento, irmãos. Deus está ali moldando, tal, não sei o quê. Você está sacudindo de um lado para o outro, escorrega daqui, escorrega de lá, sai torto. Você se arrepende, você pede a Deus a graça, a misericórdia. O irmão bem citou aqui, qual é a diferença de Davi para Saul? Davi, conhecendo bem Deus, sabendo quem foi que chamou, quando ele viu que fedeu, que o negócio estava ruim, ele falou, meu amigo, vou me arrepender, meu amigo. Vou buscar a face de Deus, vou me arrepender. Vou me arrepender, meu amigo. Vou buscar a Deus enquanto o perdão está à porta, né? O outro não, o outro era arrogante, o outro batia de frente, era desrespeitoso. Samuel falava com o cara e o cara estava se lixando, era do jeito dele e acabou. Eu estou aqui falando aqui de personagens da Bíblia, irmão, só para vocês verem que o caráter desse povo é sempre o mesmo. Só muda o personagem. Caim. Quantas vezes a gente viu pessoas pregando que Caim foi rejeitado por Deus, que ofereceu qualquer coisa no altar. Não, isso é uma mentira. Ele era agricultor e o Abel era pastor. O cara plantou, pegou do melhor da colheita dele, levou. Só que Deus já vinha desagradado da conduta de Caim há muito tempo. Caim ele tinha exatamente a conduta do povo judeu. Do povo judeu que foi levado, que foi castigado, né, lá em Judá. Ele era uma pessoa, parece que revoltada com Deus, invejoso, uma pessoa angustiada. A Bíblia não fala, mas uma pessoa que trata a Deus do jeito que ele tratava, como é que ele tratava os pais dele? Como é que ele tratava Adão e Eva? Uma pessoa que confronta a Deus, e lá sou eu, por um acaso, vigia do meu irmão. Isso aí é de falar com Deus, meu irmão. E é isso que é pregado na igreja hoje, meu irmão. Tratar Jesus por você, né? Ele é meu amigo, você. Jesus é Senhor, meu irmão. Onde quer que ele esteja, ele é Senhor, ele não é você. O não é glória a Deus. Isso vem tudo do mundo. Está entendendo, irmãos? Uns costumes que vai entrando dentro da igreja por meio desses enganos, entendeu? Então, Caim, cara problemático, que acabou sendo pai de uma geração problemática. A geração do cara é problemática. A gente pega a Bíblia, só nasceu traste ruim. Você vê, não salva um da geração do cara. E como erva daninha, você vai contaminando, né, irmão? Se a gente for pegar aqui a história do povo judeu, a gente vê que o que corrompeu eles veio muito exatamente das culturas que foi dada origem por meio de Caim. Entendeu? Deus nos dá sabedoria, discernimento e o livre-arbítrio para escolher, irmãos, o caminho que a gente quer trilhar, o caminho que a gente quer andar. E, voltando para o texto, né? Quando Jesus levanta Jeremias, ele alertou Jeremias, né, do peso que ia ser a missão dele. Ele não falou que ia ser fácil. Da mesma forma que Jesus também avisou os discípulos, né, para o mundo passarei por aflições, né, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Da mesma forma, Deus também falou com Jeremias, né, que ele ia ser rejeitado pelo povo, pelo sacerdote. Veja bem, gente, pelo sacerdote, né, aqueles que deveriam preservar, guardar a palavra, pôr em prática. Ele ia ser rejeitado pelo sacerdote, porque o que ele tinha para dizer para aquele povo não agradava. Aquilo era um sistema corrompido, irmãos. Aquilo era um sistema corrompido. E Deus, por amor e misericórdia, estava tentando resgatar alguém ali ainda. Falando aqui um pouquinho de Jeremias, né? Ele tomou então frente da obra do Senhor.
diz que foi o ministério mais pesado dado a um profeta na história da Bíblia. Deus, ele dá o fardo para quem consegue carregar, mas nunca vai dar um fardo maior. Isso é falado na igreja, é uma verdade. Jeremias, ele carregou um fardo, porrada que era para 10 levar, ele tomava sozinho. Ali, pancada que era para 10 levar, ele estava tomando sozinho. E tomava de todo mundo. Ninguém respeitava o profeta. Uma pessoa ungida por Deus, levantada por Deus, ninguém respeitava. E o que eu acho assim, mais incrível, mais inaceitável é que os sacerdotes, aqueles que deveriam preservar, guardar e pôr em prática a palavra de Deus, eram os primeiros que se levantavam contra o cara. Eram os primeiros que se levantavam para tentar matar, para tentar sumir com a prova. Porque ele botou em xeque, né, o comportamento sacerdotal daquele povo e a liderança de Judá também. Então, o cara era um perigo. O cara era um perigo. O povo podia realmente acreditar no que ele estava falando, parar para ouvir, né, e se rebelar contra o sistema. E rebelar contra o sistema não é muito diferente dos dias de hoje, não, viu, irmãos? Quem está acompanhando aí, irmão, ela aí pedindo oração para o governo, não é diferente do que está acontecendo hoje, não, irmão. A gente está sob o domínio do mal. E Deus está falando, está mostrando, e o povo não quer ver. Está cheio de adorador aqui, de progressista, de globalista. Se vocês não sabem o que é o progressista, irmãos, é tudo que engloba essas ideologias que estão tomando conta do mundo. E destruindo com a igreja, destruindo com famílias, isso aí é o progressismo. E o globalismo são os velhos satanistas que todo mundo já conhecia, os Illuminati, que o pessoal falava ali nos anos 2008, tal. Agora os Illuminati são os globalistas, são os donos do mundo. Né? São donos da economia, são donos de tudo que vocês pensarem. Tudo que vocês comem e vestem sai da mão deles. E eles querem mandar no mundo, né? E eles estão preparando a vinda do anticristo. Isso aí também está previsto. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode orar. O irmão Frank leu o texto, né? O texto, 2 Crônica. A gente pode orar. A gente pode orar. Né? Pode se humilhar, pode se converter, voltar aos pés do Senhor. Com certeza ele vai ouvir nossa oração se for legítima, se for do coração. Amém, irmãos? E o problema, irmãos, é que o sistema daquela época não é diferente do sistema de hoje. Deus deu uma chance para os que quiseram naquela época, Deus está dando uma chance para os que quiserem na época que nós estamos vivendo. Estão preparando o final. Não sei se nós aqui, nessa geração, vai vivenciar. Vai vivenciar. Mas o que está sendo preparado o final está sendo. E está muito próximo. Porque está se cumprindo tudo. Está se cumprindo tudo. Jeremias, irmãos, o ministério dele foi tão pesado que Deus revelava para ele o que ia acontecer e ele pregava para aquele povo e o povo rechaçava, o povo repudiava, o povo humilhava. O cara foi rejeitado pela própria família que eram sacerdotes, conhecedores da palavra, e foi rejeitado pela própria família dele, era tido como louco. Tido como louco. E a carga em cima do profeta era tão grande, que Deus revelava para ele o que ia acontecer e permitia ele ver o que estava acontecendo. E ele falava o que aconteceu, o povo não acreditava, ou fazia ouvido de mercador, e ia acontecer, ele sofria junto. E ele pegava e sofria junto. Então, foi um dos profetas que teve uma carga mais pesada assim, para trabalhar com o povo de Deus, e foi rejeitado. Eu tenho até que hora mesmo, irmão? Até que hora o negócio aí? Meus irmãos, eu espero que os irmãos estejam pegando o fio da meada aí, que a gente vai lá, vem cá, né, e fala uma coisa, fala outra. Mas, finalizando aqui, a palavra do Senhor, ela nos instrui da seguinte forma, nesse versículo. Levanta-te, sai da sua zona de conforto. Sai da sua zona de conforto. São dois movimentos. Levanta-te
e vá à casa do oleiro. E aí ele promete, e lá eu falarei contigo. Meu irmão, ele lá tem uma promessa, e lá eu falarei contigo. Agora, precisa do seu livre-arbítrio, né? Você tem que querer, né? Fazer uma forcinha, deixar a sua zona de conforto. Eu não sei o que é a sua zona de conforto hoje, o que tem alimentado a sua carne ou o seu espírito, né? Mas você tem que deixar a sua zona de conforto. Levanta-te. Vai, que para você ter esse momento de comunhão, você tem que ir, você tem que movimentar, tem que andar. Então, levanta-te, vai à casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. E aí cabe você ouvir o que Deus tem para falar com você, e se você vai obedecer, você vai fazer igual o povo de Judá, né? Vai pagar o preço, né? Isso aí, livre-arbítrio. Porque o povo de Judá, Jeremias estava lá, levando a mensagem, pagando para, fazendo papel lá para eles de doido, né? Sendo humilhado, botando canga no pescoço dele, botando ele para andar na rua lá como se fosse um boi com canga no pescoço, jogou o cara dentro de uma cisterna, prendeu o cara com corrente na porta do templo, foi preso, foi açoitado, e ele não desistia, estava lá levando a palavra para aquele povo surdo. Se for o povo mais surdo da história da Bíblia, foi esse aqui. Ó. Essa aqui é a passagem do povo mais surdo, coração mais duro. Diferente lá do Jonas, né, que chegou em Nínive, que já estava lá sobre o jugo dos assírios. Chegou lá, pregou 3 dias, o povo falou, rapaz, essa conversa é séria, rapaz, acho que é bom a gente ouvir, né? E até o rei chegou, meu amigo, jejum geral. Não quero pagar para ver o que Deus vai fazer, não, porque ele já sabia quem era Deus. Ele sabia que era Deus. Mas o povo de Judá, a nação eleita, o povo escolhido, aqueles que habitavam lá, perto do templo, eles achavam que o templo era a segurança deles. Pois Deus chega lá, Nabuco, manda lá a sua galera, quebra tudo. Quebra tudo. Tudo que eles usam de idolatria lá, você pode quebrar tudo. Eu não estou em templo, eu não estou em nada. Eles têm que me buscar. Destruiu tudo. Jerusalém foi invadida 3 vezes, irmão. Na primeira eles levaram cativo Daniel e os 3 colegas dele. Na segunda levou Ezequiel. E sempre deixava o Jeremias, coitado. Ali era pedreiro em cima dele. Aí deixava o Jeremias. Jeremias ficou famoso, porque tudo que ele profetizou aconteceu. E Nabucodonosor sabia que era Jeremias. Aí na última incursão ele chegou, rapaz, pode passar o trator, quebra tudo. Quebra tudo. Quebra tudo. Pegou o tal do rei Ezequias, que foi colocado por ele, governou por 11 anos, depois se aliou aos egípcios. Aí, Nabucodonosor pegou, é mais um traidor para mandar embora, porque Judas tem em todo lugar, viu, meus irmãos? A gente tem vivido isso também aqui nos nossos dias. Pegou, atrapalhou a vida dos judeus idólatras que tinham lá dentro, ia morrer todo mundo, o que ele fez? Pegou a família dele lá e o alto clero dele, meteu o pé pela porta do fundo. Nabuco, velho, pegou, vai atrás e pode trazer. Trouxe. Matou os filhos dele tudinho na frente dele e fez questão de cegar, furar os 2 olhos do Ezequiel. Jogou no calabouço, por lá morreu. Aí botaram o tal do Gedalias no lugar, porque parece que esses cargos lá eram tudo político, né? E aí um maluco lá pegou e inventou de matar o cara. Aí Nabuco aí veio com vontade mesmo, falou, agora já era mesmo. Aí o povo que sobrou lá pegou, meu amigo, vamos fugir para o Egito, que é a última opção. Não sei se os irmãos observam isso aí, mas toda opção na hora de fugir é para o Egito, né, irmãos? Tudo que acontece na Bíblia, não sei se é o país mais perto, a fronteira mais perto, mas tudo que acontece foge para o Egito. Lá depois a gente dá um jeito. Aí eles fugiram para o Egito, e o final do Jeremias é por ali, irmãos. Né? Pregou lá até seus 70 anos de idade, e dizem, né, alguns historiadores aí, que ele foi morto pela mão de judeus, apedrejado. Não foi egípcio que matou, não foi babilônico, foi nada, foi judeu. O judeu matou o cara que falava demais. O cara que trazia problema para eles, o cara que era uma ameaça para a condição deles.
Então, irmãos, a palavra do Senhor hoje nos instrui o seguinte: ela pede conserto, pede obediência, dedicação, fidelidade a Deus. De capa a capa na Bíblia, meu irmão, vocês abrirem de capa a capa, Deus está falando isso o tempo todo. Obediência, dedicação, fidelidade. Eu não aceito que o meu povo se prostitua com outros deuses. E desde que o mundo é mundo, o povo parece que faz questão de desobedecer. Parece que faz questão de desobedecer. Então a palavra, irmãos, é essa. Obediência, dedicação, fidelidade nos nossos tempos. Aprendamos dos nossos antepassados com os erros deles, que foram graves. O final deles foi grave, né? Foi grave. Só para vocês verem, irmão, teve parece que a terceira incursão da Babilônia contra Judá. Esse povo ficou sitiado lá uns 3 meses, mais ou menos, sei lá. E aí acabou água, acabou comida, acabou tudo. E o povo lá de Judá, eles tinham o hábito lá de sacrificar para deuses estranhos, né? Pegava os filhos deles lá, matava lá na floresta, oferecia para os demônios lá, para Baal e tal, né? Fazia as oferendas, construía lá os altares no meio do mato e Deus estava vendo. Deus estava vendo. Aí ele pegou e profetizou, Jeremias, usou a boca de Jeremias, vai lá e fala para ele que eles vão comer os filhos deles. Eles vão comer os filhos deles. Vai cometer antropofagia, né? Vai comer o filho dele, vai comer parente, vão se comer lá para não morrer de fome. E do jeitinho que foi profetizado acontecer, irmãos. Às vezes não dava ouvido, era um povo surdo. Então, irmãos, hoje a gente tem informação, a gente tem internet, hoje tem tanta rede social, hoje tem tanta coisa assim que te mantém informado. Hoje a palavra ela não é pregada, a verdade ela não é dissipada por meio de telefone mudo, não é só por meio do falar. Hoje a gente tem várias formas de se atualizar, de saber a verdade. Eu comungo ali com o irmão Hélio. Vamos orar por essa nação, irmãos, porque se acontecer o que está sendo desenhado, eu vou falar para vocês, Bolívia já não tem mais igreja. Não sei se vocês acompanham o jornal. Aqueles que assistem Rede Globo, esse canal aberto, realmente está na bolha. Mas Bolívia já não tem mais igreja, irmãos. Lá está fechando tudo. A China já não se prega mais. Lá é proibido. Cristianismo lá, negativo. E é esse povo que está articulando e está vindo tomando conta de tudo. Tomando conta de tudo. Mas se a gente se arrepender, se a gente buscar o Senhor verdadeiramente, né, um coração realmente contrito, arrependido, eu tenho certeza que Deus pode mudar esse cenário, irmãos. Porque Ele fez isso com Nínive. Nínive, gente, estava condenada, ele já era para eles. Ali já era para eles. E Deus repensou a situação deles e voltou atrás na decisão. Deu outra chance para eles. Depois, mais lá na frente, eles entortaram, aquela geração deve ter morrido toda. E aí eles voltaram para o caminho torto de novo. Mas a mensagem é essa, irmãos. Que Deus abençoe a igreja, que Deus possa dar um entendimento para os irmãos. Foi uma pregação meio confusa, meio lá, meio cá, irmãos, mas que Deus possa dar um entendimento aos irmãos e saber que Deus tem esperado de cada um de nós santidade, compromisso, obediência, fidelidade a Ele. Não se curve, irmãos, diante de outros deuses, de facilidades. Não negociem seus valores, seus dons, a confiança que Deus tem em cada um de nós. Não se venda por pouco. Tudo isso aqui é muito bom, irmãos. Casa, comida, alguns têm carros bons, casas boas, se vestem bem, outros não, mas estão vivendo um dia após o outro perto de suas famílias, perto daquele quem vocês amam. Deus nos dá essa liberdade. Só que bênção muito maior é o que Deus tem prometido para a gente no reino vindouro. Isso aqui é nada. Isso aqui é nada, irmãos. Isso aqui é nada.
Aqueles que são muito apegados à coisa material, né? Abre mão. Tenta abrir mão, pede a Deus para se livrar disso aí. Isso aqui é nada, gente. A gente está aqui agora, daqui a pouco. Jesus pode resolver, não, meu amigo, eu vou te pegar para mim hoje, está tudo certo, acabou seu tempo. Jesus tem voltado, irmãos, para o seu povo todo dia. Todo dia ele semeia na terra e colhe. Todo dia ele volta, meu irmão, individualmente, coletivamente. Ninguém sabe que hora que a nossa senha vai ser cantada. A gente só sabe de uma coisa, uma certeza a gente tem que ter, que a gente tem que estar limpo na presença de Deus. A gente tem que estar limpo na presença de Deus. Não queiram viver como o povo de Judá, irmãos. O povo do Reino do Sul, que se achavam altamente protegidos só porque o templo estava lá, porque a Arca da Aliança estava com eles. Se achavam o máximo, e Deus deixou bem claro, isso é nada. Isso é material. Vou destruir tudo para vocês verem que eu não estou nisso aí. E eles aprenderam da pior maneira. Então vamos aprender da forma correta, irmãos, fazendo o que é certo, né? Se guardando, se vigiando. O pior que sejam os tempos, vamos fazer o que é correto e lícito diante dos olhos do Senhor. Amém?